Boa tarde a todos, bem-vindos. É com muito amor, com muita gratidão que eu estou por aqui, voltando às nossas atividades aqui do canal. Tivemos um mês de julho em cheio, com o encerramento nas serras de Portugal, na Serra da Estrela, num retiro mágico da chama branca, unificando todos os pontos de Portugal onde ancoramos a chama branca a partir de um vórtex que a espada de Miguel gerou, conectando tudo à Serra da Freita, porque todos somos um. Cada vez mais o éter se manifesta, promovendo a unidade entre nós. Na última semana de julho, rumamos a Dornes mais uma vez para ancorar os códigos de Maria Madalena. Não importando aqui, nem dando o mérito de que a Igreja lhe cedeu nesse dia, como ela própria nos diz em muitas mensagens, ela não está na moda. Simplesmente é o momento da energia dela se revelar à luz. E a partir dela, gerar esse movimento de ascensão do feminino, equilibrar as forças para que elas se possam complementar, sim, unificar a partir da complementação da energia feminina e masculina. Então, para isso, o feminino precisa de ascender, e é a força de Maria Madalena, a sua energia, que soma e conduz o processo a partir de agora. Eu sou gratidão, somente gratidão, por estar ao serviço de uma mestra como Maria Madalena. Porque neste retiro muita preocupação, digamos assim, se nós pudermos colocar palavras humanas nos sentimentos que nós como canais já vamos percebendo que os nossos mestres nos passam. Então quer Miguel, quer Maria Madalena estavam preocupados. Numa forma humana de traduzir isto, não é? Na minha percepção humana, digamos assim. E nisto, o movimento do retiro acontece. Também nele eu sabia que iria canalizar, que iria trazer 3 ordens: a Ordem do Templo de Cristo, a Ordem Mariana e a Ordem Madalénica. Não sabia concretamente o que, mas a Ordem de Cristo desce num grande download no momento em que eu começo a chegar a Dornes, quando eu me começo a desconectar já na autoestrada da minha vida e me envolvendo com o retiro, com o momento. Quando eu estava a descer rumo a Dornes, eu quase que tive um meio apagão no carro, e quando eu voltei ao meu corpo eu tinha a percepção total. Foi chegar à quinta, ir para o quarto e escrever tudo o que estava a chegar ao meu campo. E nisto
através das canalizações que foram acontecendo, onde eu comecei a perceber a percepção da tal preocupação de ambos, quer de Miguel, quer de Maria Madalena, quer o propósito da própria ordem do tempo de Cristo. Eu comecei a sentir que havia algo no ar a mais. E, voltando para cima, continuando os movimentos, a seguir fomos para o dia fora do tempo, na Serra da Freita. E esta semana, neste novo ciclo, iniciando este novo ciclo, que adentramos a 26 de julho, em que o Paulo tem falado aqui já em alguns vídeos desse movimento, sabendo nós que 2026 vai ser um ano que vai nos desafiar internamente e coletivamente. Nós estamos a ser deparados com velhas feridas internas da alma, da nação, do território. Isto focando propriamente na liberdade religiosa que, como Estado de Direito pertencente a uma União Europeia, temos, onde temos no papel, será que temos no coração? Porque realmente foi um momento que, ao ver um vídeo de um irmão que falava no Castelo de Guimarães, à frente do Castelo de Guimarães, onde a bandeira deste país, a bandeira azul e branca da monarquia deste país ainda está hasteada. Ele falava exatamente do nosso artigo, da nossa Constituição, em que permite ter liberdade religiosa e que ele tem todo o direito de andar na rua e recrutar, digamos assim, catequizar outros irmãos para a fé islâmica. E nisso, e observando os comentários, onde muitos diziam que se eram os templários, Dom Afonso Henriques deve estar no túmulo, como portuguesa de gema que sou, não digo que aquilo não mexeu comigo, mas antes de ser portuguesa, eu sou cristã, não católica, sou cristã. E acredito em Cristo, acredito em tudo o que estudo nas suas cartas, acredito na energia e na consciência crística e acredito na unidade. Essa é a minha fé, essa é a minha crença. E no momento em que eu ia comentar, me envolver, opinar, em que o meu ego de portuguesa se elevou, eu ouço Sananda, filha, o que vais fazer? E veio uma frase das cartas de Cristo, da carta 4, em que ele me diz assim, a mim e a todos que estudam as cartas, eu disse a vocês que vim, na pessoa de Jesus para os judeus na Palestina, mas também poderia ter dito que vim aos árabes
na pessoa de Maomé, já que Maomé e eu somos um único espírito, na consciência unificada, na consciência crística, na consciência divina. Ambos ensinamos e falamos de um Deus de amor e de compaixão. E aí, as minhas resistências caíram. O meu coração ficou calmo, com paz. E ao ficar com paz, veio a compaixão. A compaixão por aquele irmão, pelaquela velha ferida que Maria Madalena, no retiro de Dornes, do dia 22/7/2026, me disse que esta velha ferida em que nós e os nossos irmãos, os mouros, corridos à espada, tem que ser curada. Como é que nós vamos escolher curar esta ferida? Vamos continuar a erguer a espada, a ferir, a guerrear, a defender as fronteiras de uma terra, de um planeta que nada disso criou, que tudo isso é criação humana? Ou vamos nos manter focados no princípio crístico de que tudo o que está a acontecer agora é um fractal do passado que chega para a cura deste momento, destas feridas, e muitas virão. Então nós temos agora aí, em Ceuta, a acontecer um possível fluxo migratório, uma possível invasão disfarçada, não importa. É a energia daquela dor que chega para nos testar, para nos desafiar e para que nesse desafio nos possamos erguer, reconhecendo a sombra que ainda há para curar. Então nós este ano percorremos norte e sul do país a ancorar a chama branca, a purificar muito dos traumas da Atlântida. E agora temos essa grande missão da cura deste povo, desta nação, que é um celeiro crístico, como Maria Madalena e Sananda nos chamam. E o que é que nós vamos fazer com esse potencial crístico dos nossos corações? Vamos continuar a cair nas velhas dores, embrulhando as nossas espadas ao alto e continuando a perpetuar a dor e o sofrimento? Ou vamos reconhecer esta ferida, esta dor, e dar as mãos, tal como Jesus, o Cristo que tanto amamos, que tanto queremos, que simplesmente ensinou amor a si mesmo, amor próprio. Ama-te a ti mesmo, ama cada irmão como te amas a ti mesmo, e ama a Deus, Pai, Mãe e a toda a criação. A ordem do templo chega agora
para todos que sentirem o chamado a purificar essas velhas almas, a acalmar a alma de muitos guerreiros templários, de muito sangue, de muita luta, de muita linhagem bloqueada, da escravatura, do propósito dos descobrimentos que viraram colonizações. Então, o que é que há de diferente aqui? Há um processo de cura da organização de campo a acontecer. E há um chamado da espiritualidade, pois este ano que passou, este ano que se inicia agora, este ciclo cósmico e galáctico universal vem com toda a força para purificar, para libertar, para que as verdades possam subir e surgir e vir ao de cima. Porque é através da verdade que nos libertaremos, mas nós temos que ter a coragem de assumir a nossa verdade. Então nós temos que, como celeiro crístico, a responsabilidade de nos erguermos em luz, em amor e em compaixão por tudo o que está por vir. Sem medo, assumir a nossa verdade e a partir dela tornar-nos aquele potencial de luz e de amor que Cristo nos trouxe como exemplo. Que mesmo na hora da sua morte, mesmo na hora do seu assassinato na cruz, ele manteve o amor e a compaixão, não para pagar dívida alguma dos pecados de uma humanidade, mas era a fé em algo maior, em um propósito maior. Então, a todos os irmãos que nos seguem, que têm este estudo, que têm esta consciência, não se deixem envolver nas narrativas. As linhas são muito ténues e eles precisam das ações do nosso livre-arbítrio para fazer acontecer narrativas que eles desejam manifestar. Eu gostava de deixar aqui esta parte que eu sublinhei da carta 4, em que Sananda nos fala que Deus Pai Mãe partilha da consciência crística. Eles combinaram as alturas do amor inteligente com as alturas da inteligência amorosa, misturando o poder da vontade com o poder do propósito. Eles são igualmente masculino e feminino em sua atividade. Eles são a perfeita manifestação da força e da nutrição. Eles são o exemplo perfeito daquilo que todos os homens e mulheres deveriam
esforçar-se para alcançar a perfeição do ser, do espírito humano. Deve-se deixar de lado toda a divisão e toda a rivalidade. Seja quem for o seu profeta declarado, pode estar certo de que ele é a própria vida e que ele é poderoso dentro da irmandade de todos os mestres. Cada profeta, cada mestre percebeu a mesma realidade, viveu de maneira suficientemente pura para garantir que finalmente alcançará a meta de que todo homem, a perfeição no paraíso. É de vital importância que entenda isso e que perceba que as separações que faz entre os mestres são totalmente errôneas, porque estamos todos unidos em nossa fonte comum do ser. Somos a irmandade dos seres da vida, cada um manifestando através da sua individualidade a mais alta verdade da fonte do nosso ser. Somos iguais em pureza, em poder, em beleza, em grandeza, em espírito e amor. Portanto, as ovelhas de qualquer crença religiosa, aquelas que tenham evoluído suficientemente na compreensão espiritual da unidade fundamental da sua fonte do ser, devem rapidamente procurar unir-se em igualdade e irmandade em suas cidades e em seus países, estender as mãos e ligar-se aos seus irmãos espirituais ao redor do mundo, sem levar em consideração tudo o que acontece no mundo exterior. Vocês devem transcender as suas diferenças religiosas. Cristãos, muçulmanos, sufis, judeus, israelitas, palestinianos, hinduístas e budistas e etc. E considerarem-se a si mesmos igualmente dentro do céu seguro do amor universal e da proteção inteligente universal. Em paz consigo mesmos, uns com os outros e com aqueles que estão decididos a lutar até ao fim. Somente assim o planeta sobreviverá ao sofrimento que paira sobre a humanidade. E também me volto para aqueles que não são nem muçulmanos, nem cristãos, nem budistas, nem hinduístas. Vim também àqueles que desejam, ou mais ainda, aspiram conhecer a realidade que está por trás de toda a existência. E eu disse a vocês que vim na pessoa de Jesus para os judeus na Palestina, mas também podia ter dito que vim aos árabes na pessoa de Maomé, já que Maomé e eu somos um único espírito. Dividir-nos numa pessoa com nomes diferentes, Jesus e Maomé, ou Maomé e Jesus, é o mesmo que dar sobrenomes diferentes a gêmeos idênticos, porque um deles ensina literatura e o outro matemática, mas ambos pertencemos à consciência crística. Ambos somos individualizações da consciência divina. E quando estivermos na Terra, ambos falamos
de um Deus de amor e de compaixão. Esta era a mensagem que Sananda pediu que eu transmitisse aqui, pois é momento de elevarmos os nossos corações e de entrarmos num processo de aceitação, de amor e de compaixão por tudo o que está aí fora, por tudo o que está a acontecer. E agora vou-vos também convidar a ouvir a mensagem que eu canalizei de Arcanjo Miguel sobre a ordem do tempo, de qual é o seu propósito e porque é que de alguma forma estou a colocar isto aqui hoje para vocês. Pois há a importância e a necessidade de restaurar esse tempo interno nesta consciência crística, não tendo nação, fronteira, religião, idioma. Somos um só planeta. Somos uma só raça humana. E temos que baixar todas essas resistências, todas essas diferenças, para que através da pureza dos nossos corações nós possamos cumprir o propósito maior pelo qual estamos aqui, nesta encarnação, neste agora, neste tempo de transição planetária, em que o velho se desrompe, mas ele manifesta-se para que ainda possamos perceber as nossas dores, para que ainda possamos curar as nossas sombras. E é sempre o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas conscientes que determinam o caminho que estamos a seguir. Houve uma altura, uma canalização que eu trouxe de Arcanjo Miguel, que a sua frase ficou na minha mente. Então ele disse-nos assim: amados irmãos, vós não sois aquilo que querem ser, vós sois aquilo que emanam. Então, é a lei da vibração. Hasta Sharon tem dito aqui, junto com Maria Madalena, que só o amor, só o amor pode permanecer em nossos corações. Então, até que o amor possa permanecer em nossos corações, nós temos que despir a nação, despir o idioma, despir a personalidade e entrar nessa camada mais pura do nosso ser, que é o Espírito Divino, Espírito Santo, Deus Pai e Mãe, que pulsa em nós, no planeta, em cada planta, em cada animal e em cada irmão que cruza o nosso caminho. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo algumas vezes e vamos ouvir a mensagem de Arcanjo Miguel. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Encerramos um ciclo agora. E estamos no portal de um novo ciclo, que muitos conhecem e seguem,
através da herança deixada pelos maias galácticos. O tempo do não tempo, o ponto zero da matriz criacional, chega à superfície da Terra. É chegado o momento das grandes transformações acontecerem. Nos últimos tempos têm caminhado pelas serras deste país, ancorando a chama branca da ascensão, preparando esta parte do planeta para a limpeza mais harmônica possível. Também este ciclo preparou o terreno do vosso ser e deste território para retornar à sua matriz original, do propósito pelo qual este território foi criado. Sobre as bênçãos e proteção de Metatron, Melquisedeque e eu, Miguel. As bênçãos dos 5 arcanjos, formando uma geometria sagrada do pentagrama de luz, que criaram na Serra da Freita, onde ancora a chama trina e retorna o potencial crístico deste território, do seu povo esquecido de si. E agora, sobre a poderosa condução de Maria Madalena e Sananda, João Batista, Mãe Maria, de todos os mestres ascensos, e através desta irmã que vos fala chega a ordem do Templo de Cristo, a ordem mariana e a ordem madalênica, onde receberão as respectivas iniciações, mandalas, para vos preparar no próximo ciclo para os caminhos de Madalena, onde irão purificar e despertar-vos como seres crísticos em manifestação e ressignificar, transmutar, curar, retornar à matriz original. O potencial crístico deste país, expandindo-se por toda a Europa e por todo o planeta, através das forças telúricas, corrigindo e encerrando assim os portais negativos e reversos, assim como os traumas gerados pelas conquistas das cruzadas, dos descobrimentos, da escravatura, as linhagens bloqueadas e principalmente as dores e traumas das vossas almas, gerados pela Inquisição. Amados irmãos, a todos que sentirem o chamado em seu coração, retorno à essência e à conexão ancestral com Gaia, com o universo, com os elementos e elementais, com os dragões sagrados. É este território que a Mátria e não Pátria carrega. Será a grande contribuição com vossas almas e sua evolução, a limpeza da sua história e o retorno ao propósito maior deste povo e nação em toda esta transição planetária. Todos que sentem o chamado de participar nos caminhos de Madalena devem ter as respectivas iniciações, preparando-vos para o propósito dos mesmos e sendo a contribuição com a harmonização da vossa história. E através das iniciações nas 3 ordens, todos os iniciados poderão participar ativamente no processo de purificação de tudo que falo acima. Quer participe no caminho de Madalena ou não. Eu sou o Arcanjo Miguel. Sinta em seu coração o chamado. Saiba discernir se é para si ou não. Nem tudo o que vos chega vos serve. Então este é um processo que se inicia
aqui requer entrega, rendição, devoção, compaixão e muita responsabilidade. E será maravilhoso a libertação das egrégoras distorcidas, das brumas do nevoeiro que há muito corrompeu o propósito deste povo e nação. Amados irmãos, a todos que receberem as 3 iniciações das respectivas ordens de luz crística, poderão participar à distância em todo o processo que os caminhos de Madalena trazem. A ressurreição do espírito, a cura das velhas dores, a entrega ao servir Deus Pai e Mãe, com devoção, fé, coragem, alegria e compaixão. E assim é também importante que todos que façam os caminhos de Madalena estejam iniciados nas respectivas ordens. É um chamado da alma e do seu propósito aqui e agora. Saiba discernir, saiba se sentir, se é para si ou não. Eu sou o Arcanjo Miguel, abençoando a sua caminhada. Então, meus irmãos, sintam o chamado em vossos corações, fazendo a ordem do templo ou não, fazendo os caminhos de Madalena ou não. O mais importante é a consciência do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos, das ações, dos sentimentos, dos pensamentos que vêm à nossa mente e pelo qual nós geramos padrões de comportamento. Que possamos estar em oração e vigia constante, para que só o amor, nada mais que o amor, seja a chama acesa do nosso coração, purificando o nosso templo interno para receber o Espírito Santo, para receber a energia crística em manifestação e que cada um possa se tornar esse santo ser crístico em manifestação na Terra. Que a consciência crística se manifeste em cada um que me ouve agora, sentindo um grande abraço de luz em vossos corações. Gratidão. Namastê. E esta semana voltamos às nossas lives. Voltamos à rotina aqui no canal, às câmaras arturianas. E se calhar um pouco mais, quem sabe, sempre que eu sentir necessidade ou a intuição de vir aqui, virei falar com vocês. Um beijo no vosso coração e mantenham-se firmes no propósito. Se o propósito da nossa caminhada é a luz, não podemos construí-la com sombra ou com guerra.